Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano 2017. Lições para as classes de jovens e adultos, com o título A Vida e Obra de Jesus Cristo. Estamos na lição de número 7, lição essa que estamos dando o título de Jesus confronta a hipocrisia religiosa, baseando no texto de Mateus capítulo 23. Na sequência, para a Escola Bíblica Dominical, apresentamos para nós o textuário que diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus capítulo 23 e verso 13. Na nossa lição, como falamos, estamos estudando o capítulo 23, propomos como leitura bíblica em classe os versos de número 1 até o verso 13, mas que estaremos lendo progressivamente no desenvolvimento da nossa lição, acrescentando-se depois os versos 14 até 36, neste mesmo capítulo 23 de Mateus. Continuando, a nossa lição de hoje, lição 7, Jesus confronta a hipocrisia religiosa. Colocamos nosso esboço com 3 tópicos, sendo eles confrontando os mestres da lei e legisladores da tradição. Segundo tópico, confrontando o amor ao louvor dos homens ou à glória dos homens, confrontando ensinamentos e práticas pervertidas ou, na verdade, distorcidas. Passando então a uma introdução neste assunto, do nosso material de classe, consideremos. Na aula anterior, lição número 6, aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus e os seus principais temas. Nesta lição, vamos estudar Jesus defendendo uma comunhão legítima com Deus e uma espiritualidade profunda, e do outro lado, os fariseus defendendo suas tradições e uma religiosidade morta. Os fariseus se opunham com muita veemência ao ministério de Jesus, ou de Jesus Cristo, e aos seus ensinamentos. No entanto, o mestre nunca deixou de confrontá-los com a verdade, e com isso revelou muitos princípios importantíssimos para o nosso relacionamento com Deus. Observe que na lição anterior, para falar dos ensinamentos de Jesus, só passamos superficialmente no espaço de tempo previsto para a escola bíblica dominical. É muito pouco, mas frisamos que estes assuntos sobre ensinamento de Jesus já têm sido tratados em lições de trimestres anteriores. Muito bem. Agora também, falando do confronto de Jesus com os escribas e fariseus, ou Jesus sempre combatendo esta hipocrisia, esse fingimento, essa religiosidade fria que existia entre os judeus de uma forma geral. Se formos colocar isso, o tempo da escola bíblica dominical não é suficiente. Portanto, entendamos que vamos estar fazendo uma pincelada neste assunto, mas muita coisa poderia ser apresentada, ou os professores podem estar fazendo colocações diferentes dentro do mesmo título, Jesus confrontando a hipocrisia religiosa.
Mas a nossa proposta está aí, e lembrando também que neste confronto vai haver muitas coisas, como por exemplo, a respeito do batismo de João, a ideia de purificação do povo ou da pessoa, também com respeito à disputa sobre o tributo a César, lícito ou não lícito, também o verdadeiro sentido da lei, porque muitos dos ensinos dos escribas e fariseus estavam somente na letra e com a interpretação dada por eles, e não segundo aquilo que o Espírito de Deus, na verdade, queria dizer. E este é o ponto mais forte também. A questão do sábado, uma disputa constante por Jesus operar milagres e maravilhas em dia de sábado. E outras informações mais, como até mesmo quando Jesus ensina sobre o próximo, ou amor ao próximo, e que contenda há em tudo isso. Mas vamos à frente na nossa lição, passando ao nosso tópico primeiro, que tem por título Confrontando os mestres da lei e legisladores da tradição. Para isso vamos relembrar e ler então parte do capítulo 23 de Mateus, os versos de 1 a 4, quando Jesus diz, e a palavra aí está para nós estarmos acompanhando. Verso 1: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Palavra de Jesus a respeito dos próprios escribas e fariseus, que ele diz aqui estarem na cadeira de Moisés, ou seja, colocados como ensinadores do povo. Entendemos que isso veio já de Deus. Foi Deus quem separou os levitas, e dentre os levitas o destaque da família de Arão, justamente eles para a execução dos cerimoniais no templo e para o ensino do povo. Portanto, eles estavam dentro da lei e pela lei constituídos como ensinadores. Mas como faziam esse trabalho? Como executavam, ou cumpriam, ou respondiam a essa chamada de Deus na vida deles? Assim, passando a um primeiro parágrafo, material tirado da nossa lição e distribuída nas classes, podemos estar lendo, nesse primeiro tópico, confrontando os mestres da lei e legisladores da tradição. No primeiro parágrafo, a cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés representava a autoridade confiada aos escribas e fariseus pelo ensino da lei. A influência dessa autoridade religiosa sobre os judeus naquela época era extremamente forte. Por isso, o confronto entre eles e Jesus foi inevitável. Jesus confrontou diretamente as interpretações distorcidas da lei, bem como as novas regras por eles acrescentadas, as tradições. O ministério de ensino dos fariseus pode ser bem definido pelo ditado popular: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Impunham maior rigor sobre seus discípulos no tocante ao cumprimento da lei, mais do que sobre eles mesmos. Os fariseus e escribas
manejavam a lei conforme lhes era conveniente e não com temor de Deus. Então, consideremos isso. Voltando a falar, para frisarmos bem, de fato, foi Deus quem chamou os levitas para ensinar o povo. Separou-os para isto. Deu-lhes esse compromisso. E o povo, observem, dentro do ensino de Deus, traziam dízimos e ofertas alçadas que iam em benefício dos levitas, para que eles se ocupassem tão somente das coisas de Deus, ou do ensino, ou de atender o povo naquilo que era concernente a Deus. Então, era uma tarefa dada por Deus. Mas aí começa a situação. Nesta honraria que Deus lhes deu, procuravam glória para si e, na verdade, começam a ensinar conforme aquilo que eles entendem, fazendo acréscimos, debaixo da desculpa ou a cobertura de tradição dos anciãos. Observem, por exemplo, Jesus falando neste assunto em Mateus capítulo 16, verso 6 e versos seguintes. E Jesus disse-lhes: advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Uma palavra aqui dita diretamente para os seus discípulos, em particular, diríamos assim, aqueles separados como apóstolos. Verso 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos terdes fornecido de pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Observemos bem isto. Jesus falou claro. E a tendência dos discípulos é olhar no aspecto material, pensando, preocupando. Jesus está chamando a atenção nossa, está nos repreendendo porque nós não nos abastecemos de pão. Como que se troca facilmente o entendimento? Precisamos ter a visão mais espiritual, né? Mas sensibilidade nesse particular. Jesus tem que explicá-los, que eles têm que se guardar daqueles que ensinam, mas não vivem aquilo que está na palavra de Deus. Irmãos, falando sério, e hoje? E hoje? Quantos que estão alterando as Sagradas Escrituras em novas versões ou interpretações que passam à frente, mas acobertando, justificando-se naquilo que descumpre a palavra de Deus? O assunto básico para nós hoje é casamento. Segundo casamento, que a palavra diz que é adultério, e quantos estão ensinando errado porque estão envolvidos nisso? Então, para se desculpar, diz para o povo que agora pode. Acharam a brecha na lei, na palavra de Deus. Irmãos, vamos acordar. Estamos vivendo em tempo que muitos ensinadores há que estão pregando aquilo, agora eu vou dizer o contrário, que eles vivem, e não a palavra de Deus, a qual transgridem. Aí se justificam e ensinam o povo a fazer errado. São piores que os escribas fariseus, porque pelo menos os fariseus falavam: a lei diz assim, e eles não viviam. E Jesus podia dizer para eles, né? Agora vocês estejam atentos, façam como eles ensinam, mas não copiem as suas obras. Hoje não podemos falar nenhuma coisa nem outra.
porque quanta pregação distorcida e quanto mau comportamento. Então, Jesus não falaria assim no dia de hoje. Está difícil demais. E há uma variedade, de palavras de Deus ensinadas por aí. E Paulo diz que o evangelho é um só. Mas continuando, Jesus censurando esta forma de colocar, em Mateus 15 também diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: e por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Verso 1 a verso 3 de Mateus 15. Os discípulos estão sendo acusados de transgredir a tradição. E Jesus diz: e vocês, por que transgridem o mandamento de Deus pela tradição? Ou seja, coloca a tradição que eles colocaram como norma para o povo acima da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Continua ensinamentos nesse capítulo 15 que os professores podem estar observando, mas indo ao verso 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: e este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí está. Fato também que nós estamos vendo hoje. Muitos estão procurando uma religião, ser membro de uma instituição religiosa, mas eles olham qual é a norma da instituição religiosa que eles aceitam cumprir. Qual é a norma, o procedimento que eles concordam nisso andar. E ninguém consulta a palavra de Deus. E esquecem do particular que continua, Jesus sendo a porta, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, vamos estar atentos. Vamos parar de ser religiosos só, achando que isso vai nos salvar. Não vai. E a situação, como já disse antes, hoje está pior do que no tempo desses escribas e fariseus hipócritas a quem Jesus censurava. Estamos numa dificuldade maior. O povo precisa ser alertado. Ou eles andam na palavra como ela é, ou vão ser enganados por muitos e muitos discursos que serão conforme o querer deles. Não está certo. Só para nós fecharmos este assunto, já que entramos nesse assunto, verso 17 em diante, termina Jesus explicando com mais cuidado, quando ele diz, verso 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Cuidado. Se formos falar com a vigilância sanitária, isso aqui eles não vão concordar não. Mas Jesus está falando em termos espirituais. Está claro? Em termos espirituais. O mais importante é a saúde da nossa alma, e não a preocupação só com aquilo que poderia ser chamado de uma higiene pessoal. Mas continuemos, passando agora para um novo parágrafo, tirando o nosso material das classes, nesse título ainda, confrontando os mestres da lei e legisladores da tradição.
Assim lemos num resumo. A hipocrisia religiosa expressa amplamente por estes líderes acabava servindo de pedra de tropeço para o povo comum, pois eles não observavam naqueles a prática fiel dos seus ensinamentos. A hipocrisia e a opressão promovida pela liderança religiosa sobrecarregava até as almas mais sinceras, com cargas morais insuportáveis e impraticáveis. O mestre não fez qualquer exortação acerca da idolatria comum. Em contrapartida, naquela época, a hipocrisia religiosa e a avareza representavam um grande empecilho no relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Ao que parece, a vergonha moral dos antepassados do povo de Deus foi substituída por um orgulho derivado de uma religiosidade de boa aparência externa, destituída de genuína virtude interior. O que estamos colocando aqui é que antigamente se desviavam facilmente, indo após ídolos. Deixavam o Senhor e seguiam ídolos. Baal, Moloque, Acera, e sei quantos mais ídolos poderiam existir naquela época. Jeremias fala que era uma quantidade enorme. Mais ídolos em Jerusalém do que ruas na cidade. Imagine então a quantidade de ídolos em Jerusalém. Mas com a repreensão de Deus no cativeiro babilônico, quando voltam, nunca mais se ouve falar que o povo de Israel fez ídolos. Mas entretanto, irmãos, substituíram uma falta por outra, uma aparência de serviço e pureza espiritual, quando na verdade o seu interior estava bem mal. Como Jesus depois vai dizer, sepulcro caiado, por fora uma boa aparência e por dentro. Então é isso que está sendo dito aqui. Além do mais, a avareza. Não esqueçamos disso, o amor às riquezas. Para isso nós podemos ainda considerar Lucas capítulo 16, quando Jesus confronta e debate fortemente com os fariseus e escribas, nesta passagem, Lucas 16, verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Repito o verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Jesus diz a eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cai um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Observe Jesus combatendo diretamente os fariseus. Justificam a si mesmos. Justificam a si mesmos. São avarentos, idólatras. Porque a avareza é idolatria, é amor ao dinheiro, é culto ao dinheiro, é colocar o dinheiro à frente do próprio Deus. E Jesus censura.
E volta a mostrar para eles que eles transgrediam facilmente, em particular mudando a palavra de Deus, que é imutável. Então eles é que alteravam. E segundo, no exemplo do casamento, ou no despedir mulher e casar com outra, errado, gravemente errado. Observe que aqui Jesus, quando confronta com os fariseus, não entra em outros detalhes, como para falar ao povo. Jesus não entrou em detalhes, né? Explicando mais alguma coisa, como foi no princípio, né? Como leis na palavra. Não, aqui diretamente com ele já entrou forte, sem nenhuma válvulazinha de escape, como hoje usam, porque Jesus diz, a não ser em caso de prostituição. Aí fica esse problema. Mas continuemos. Capítulo 9 de João é outro texto também, bem claro. Verso 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Isso aqui trata-se da cura daquele cego de nascença. Repito o verso 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem, aquele que era cego antes, respondeu e disse, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado, ou em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Mas observe, um cego de nascença, nunca aprendeu a ler, né? Já tinha a leitura para cegos naquela época? Acho que não. Mas uma pessoa natural, com senso de verdade. Olha, ele me curou. Me curou de quê? Da cegueira. Cego de nascença. Nunca aconteceu isso. Só pode ser de Deus, vamos dizer assim. Ele está ensinando de fato aos fariseus e escribas, claramente. Mas observe, eles se justificam a si mesmo, se intitulando seguidores de Moisés. E não acordam para uma lógica tão simples e clara de um ex-cego de nascença. É resistir contra a verdade. É o orgulho, a soberba, e não se deixar, convencer por aquilo que está mais que claro. Continuando mais ainda, Mateus capítulo 3, verso 9, Jesus falando sobre esses legisladores e esses que se prendem na tradição. Verso 9, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É uma colocação de Jesus. Como lá atrás falou de Moisés, aqui de Abraão. Não presumais de vós mesmos, dizendo que temos por pai Abraão. Deus pode levantar filhos de Abraão das pedras. Aí vamos para João capítulo 8, verso 31, quando se complementa ainda numa outra discussão de Jesus com os fariseus, os escribas, e Jesus então
traz esta palavra. Lemos, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha como Jesus fala claro com eles. Aqui Jesus ainda disse: bem sei que sois descendência de Abraão. Mas no outro lugar Jesus vai falar com eles de forma diferente ainda. Tens por pai o diabo, porque quereis me matar. E o vosso pai, o diabo, sempre baseou-se na mentira e foi homicida desde o princípio. Então Jesus contendia com eles direto. E observe, eles não se deixavam levar pela colocação de Jesus com tal sabedoria e tal pontualidade naquilo que falava, mas justificavam a si mesmo e não se deixavam ensinar. Nessa sequência, nós podemos avançar para o nosso segundo tópico. Nesta lição, Jesus confronta a hipocrisia religiosa, com o segundo tópico contido: confrontando o amor ao louvor dos homens, ou confrontando o amor à glória dos homens, ou deste mundo. Muito bem, para isso, vamos ver do nosso texto de leitura bíblica, os versos 5 a 12. O verso 5 a 12 traz para nós o seguinte registro. Jesus falando ainda: e fazem todas as obras, os escribas e fariseus, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e os que a si mesmo se humilha ou se humilhar será exaltado. Então, Jesus fala mais uma vez, e nós vamos discorrer neste assunto, pegando o primeiro parágrafo da nossa matéria de classe, e resumidamente, digamos, no tópico que temos à frente agora. Um dos aspectos principais da hipocrisia religiosa dos escribas e fariseus, combatido por Jesus Cristo, era o amor que eles tinham pelo louvor dos homens. Toda a religiosidade dos escribas e fariseus visava impressionar as pessoas à volta deles e obter reconhecimento. O orgulho religioso era constantemente nutrido pelos elogios, pela honra dos primeiros lugares, nas ceias, nas sinagogas, e pelos títulos de Rabi e Pai.
Os escribas e fariseus se consideravam como pertencentes a uma classe de pessoas notáveis e superiores, por isso exigiu que seus compatriotas tratassem com a máxima reverência. A procura da honra entre os homens, a procura da glória entre os homens, no uso ou na prática do ministério para qual foram chamados. O alvo não é esse, o objetivo não é para a glória nossa. Nós somos servos e não patrões dos nossos irmãos. Jesus levou cativo o cativeiro. Precisamos entender isso. Mas a lição vai falar para nós nesse aspecto: o amor, a glória dos homens, a procura do bem material no exercício daquilo que é das coisas de Deus. Hoje existe isso? Existe ou não existe? Precisamos ter cuidado. Muitos estão tornando a chamada, a vocação dada por Deus como algo de profissão, meios de ganhar recursos. Se fosse isso, não. Mais do que isso, de se enriquecer. Dentro da lei já existia, e no passado já vimos isso várias vezes, em exemplos, como nos rituais. O que o povo tinha que trazer para os levitas já era determinado: o dízimo e partes das ofertas, e partes bem colocadas, o que era deles ou não. Moisés, quando falava e ensinava a Arão no sumo sacerdócio, chegou a se exaltar contra o seu irmão Arão, questionando sobre o que eles pegaram ou não pegaram das ofertas do povo. Arão saiu-se bem, desculpou no que fez, porque estava certo, e Moisés concordou com ele depois. Mas o problema mostra para nós que é algo sério. As ofertas ao Senhor, Deus disse, são santas, não pode se avançar sobre elas, elas têm um destino certo. Se é para o sacerdote, é para o sacerdote. Se é para o levita, é para o levita. Se é do povo, não toque no que é do povo. E se é de Deus, muito menos. Não toque no que é para ser levado ao altar e ser queimado. Pronto. Muito bem. Mas no passado, infelizmente hoje vemos muitos procurando ter vantagens no ministério da palavra do Senhor. E aquela palavra é esquecida. Qual palavra? De graça recebestes, de graça dai. Mas vejamos alguns textos bíblicos, como em Mateus, no capítulo 6, verso 1, alguns versos que temos aí até o verso 7, por exemplo. Jesus outra vez falando aos seus discípulos, nesse particular, de como proceder, daquilo que se deviam guardar. E Jesus dizia: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar
em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Observe como Jesus mostra. Esse cuidado de não se apresentar, não ter o louvor dos homens, a homenagem dos homens. Ai, 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 ai. Ai de vós quando os homens vos bendisserem. É o contrário, né? Nós temos, já falei isso, mas deixa eu repetir uma vez mais. Nós temos aqui por costume, vamos fazer alguma propagação de algum evento, os Gideões e outros mais, nós não colocamos fotos não, para não dar destaque nos homens. Está claro? O destaque ser só da palavra, o objetivo, a campanha, o tema do que vai ser proposto. Quando se coloca a foto, há uma tendência de exaltação do homem. E com isso muitos correm atrás do pregador e não da palavra de Deus. Aproveitando e vamos entender, nós estamos vendo que hoje está tendo uma facilidade grande de fazer propaganda dos eventos nas igrejas, nas nossas congregações. Por favor, tirem as fotos pessoais. Tá bom assim, irmãos? Tirem as fotos pessoais. Para não exaltar o homem. Que seja bem nítido e destacado o tema, o propósito, né, em Deus, naquilo que se faz. E no passado Jesus ensinou sobre isso. Não fazer assim. Mas o verso 16, neste mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Olha quantas ingenuidades, né? Infantilidades no servir a Deus. E nós devemos escapar disto. Mas Jesus está confrontando o exercício da chamada de Deus, mas visando a glória própria e não a obediência ao ministério. Paulo observa o exemplo, ele chegou a dizer: não fui desobediente à visão celestial. Ele nunca esteve em frente às câmaras de televisão, os holofotes, como que, né, tendo prazer em ser um destaque no mundo. Ao contrário, lá na prisão, Paulo, servo do Senhor, Paulo, o preso do Senhor, aí podiam colocar, né? Não está escrito assim, mas vamos colocar mais, né? Paulo, o açoitado pela causa do Senhor, Paulo, o apedrejado por pregar o evangelho do Senhor. Isso aí, acho que os fariseus não entendiam bem, não. Continuando nessas colocações nossas, em João capítulo 5, ainda falando ao povo, em particular aos escribas e fariseus, temos Jesus dizendo: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glória dos homens, Jesus dizendo, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais.
Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Observe bem isso, Jesus colocando. Ele não se apresentava, ele só fazia menção do Pai. Buscando só cumprir aquela palavra, que veio para fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí segue muitas outras coisas nesse particular. Mas os fariseus, querendo a glória dos homens, a honra entre os homens, e não buscando a honra que vem só de Deus. Em João capítulo 12, verso 42, também temos outro texto que diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que infelicidade, tem uns que criam. Ou seja, tinham entendimento, percebiam que Jesus era de Deus, que é impossível alguém fazer isso, se não for de Deus. Mas boca fechada, não falavam, não testificavam e não seguiam a Jesus, porque não queriam perder as suas posições nas sinagogas, a honra entre o povo. Então o negócio não era só dos que eram duros contra Jesus, era dos que criam que Jesus era o Messias e preferiam a glória do mundo. Dificuldade grande essa. No segundo parágrafo do tópico 2, sendo assim, nosso verdadeiro mestre e Pai da eternidade confronta o mau uso dos títulos e posições de liderança, a fim de estabelecer uma fraternidade genuína, marcada pelo humilde desejo de servir ao próximo. O amor à proeminência sempre resultará em alguma forma de manipulação e opressão, enquanto o genuíno amor ao próximo resultará em serviço humilde. Nosso mestre é um modelo perfeito de liderança baseada no amor e focada no serviço ao próximo. Observem modelos de Jesus e ele mesmo apontando como modelo, exemplo para que os seus discípulos seguissem. João capítulo 12, verso 12, aquele assunto de Jesus lavar os pés. Verso 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quem é servo? É servo. O servo não é maior do que o seu senhor. E quem é o senhor de todos? É o próprio Deus. Então, o serviço de Deus, quem tem que ser honrado, quem tem que crescer, quem tem que aparecer, é sempre Jesus. Vamos voltar à palavra de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Mas tem servo aí que não sei se lá no céu vai querer tirar Jesus do trono e sentar no lugar, não. Se continuar desse jeito, é capaz.
Misericórdia. Lucas 22, 24. Jesus ainda disse: e houve também entre eles, agora entre os próprios discípulos de Jesus, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Palavras claras, irmãos. No mundo, o pessoal quer ser líder, quer estar numa oportunidade como representante do povo e de olho muitas vezes no salário ou nas mordomias. Naquela é a honra do povo e a ovação do povo. Mas aqui Jesus falou o contrário. Aquele que é colocado para governar tem que entender que ele está na posição para servir e não ser servido pelo povo. Lembre daquela palavra de Ezequiel, né, irmãos? Quando o profeta falou da parte de Deus: ai de vós, pastores, que apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Segue-se, não vamos entrar mais. Continuando no nosso estudo, na nossa lição, tópico 3 desta lição 7, Jesus confronta a hipocrisia religiosa. E o nosso tópico 3, confrontando ensinamentos e práticas pervertidas ou distorcidas. Muito bem, agora é a palavra que está na continuidade da nossa leitura bíblica. Coloquei como estendendo a leitura bíblica, porque o assunto é pertinente, é o que estamos vendo mesmo, nesse particular desse título, que é confrontando ensinamentos e práticas distorcidas ou pervertidas. O texto é longo, irmãos, que nós temos em Mateus capítulo 23, verso 13 em diante. Não estarei lendo, porque a palavra está conosco, estamos numa classe de professores e os irmãos têm o texto consigo. Só vou dar um destaque mais à frente. Assim, passando diretamente agora ao nosso parágrafo primeiro, tirado do material de classe, e em resumo, lemos: a mentalidade religiosa vigente naquela época demandava um severo confronto por parte de Cristo, em virtude de todos os transtornos que ela causava, com pretexto de piedade. As deturpações doutrinárias promovidas pelos líderes religiosos eram extremamente graves e nocivas, ao ponto de se constituírem muros de separação entre os israelitas e o Senhor, em vez de serem como ponte para ligar ambos. O conhecimento e a posição influente acabaram servindo como meios para explorar as viúvas ingênuas, promover juramentos destituídos de real significado, difundir a prática de dizimar, divorciada da piedade, zelar por aparência de piedade e negligenciar a pureza interior e etc. Muita coisa poderia ser colocada aqui, muita coisa. Agora, observe o destaque que eu fiz daquele texto que eu não li, que é Mateus capítulo 23, verso 13 até 36. Observe o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas sobre pretextos de prolongadas orações.
Atenção, né? Pessoal do evangelismo, né? É para evangelizar. Não é só para chegar na casa de alguém numa hora boa para desfrutar de algum benefício que ali estarão tirando. Vão ter esses cuidados, né? Porque eu lembro algumas vezes citação assim: eu não deixo de visitar a família do irmão ou da irmã tal, porque lá tem, toda vez que nós vamos, uma galinha caipira para nós. Evangelização da roça, né? Era esse o objetivo? Não sei. E aqui a palavra diz: devorais as casas das viúvas. Verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai, 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 ai. Quanta gente ganha almas e não entrega para Jesus, fica com elas e trabalha com elas, dando mau ensino, de tal forma que elas vão ficar pior do que eles mesmos. Vamos ter cuidado disso. Nós temos que percorrer o mundo como os fariseus, mas para ganhar discípulos, para conduzi-los a Jesus. E passou em frente, vai atrás de outro. E não para ficar em torno de si, criando ali um grupo de apoio para fazer coisas erradas, e esses vão aprender desde cedo coisas erradas e vão ficar piores. Verso 16: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, ou nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então observe bem, é a visão gananciosa daquilo que entre os homens é precioso, é valioso. E continua, verso 18: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? O altar que santifica a oferta. Observe como, de fato, torciam ou distorciam a palavra de Deus, dando ênfase a alguma coisa que não era o próprio Senhor, ou aquilo que de fato tinha valor, era sagrado. Precisamos ter esse cuidado. Verso 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, falando das vidas deles, ou o ensino errado para as outras pessoas, ensinando o que é aparência e exterior e não aquilo que é o interior. Então, dízimo distorcido, né? Ou a valorização distorcida, dando mais valor àquilo que se vê, pode contar, o dízimo até das folhinhas de hortelã, esquecendo do que é mais importante, conforme a palavra diz: o juízo, a misericórdia, a fé e tanta coisa mais das virtudes de Deus, ou do bom proceder que vai glorificar a Deus. Muito bem, terminamos? Quantos versículos nós poderíamos citar nisto? Jesus mostrando os pontos certos e não a pregação distorcida ou a valorização incorreta. Em João capítulo 9, verso 13,
a questão do sábado. Só um exemplozinho, um exemplo ou outro. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego. Voltamos ao assunto daquele homem cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Outra palavra, que é enviado por Deus. Olha a discussão. Mas eles, por causa da ideia incorreta de guardar um dia, o dia de sábado, pronto, colocaram o sábado acima de tudo. E Jesus vai ter que corrigir. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Estava invertendo valores. Em João capítulo 5, verso 16: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Deus não estava chamando para ser filhos mesmo? E quantos profetas não falaram isso? Vos tomarei por filhos. Está escrito nos profetas. Mas Jesus falar não podia, Jesus não podia. Questão do sábado. Depois aqui apontou de Jesus se declarar filho de Deus. Aí então as coisas complicavam um pouquinho mais. João 10, verso 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Interessante que Jesus falava declaradamente, né? Os sinais que eu faço testificam de mim. Um detalhe, por exemplo, é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. A oração é tão clara: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Era para o pessoal entender. Se era uma mentira, Lázaro não ia ressuscitar. E quantas vezes o Pai, como que uma voz de um trovão, falava para Jesus, e a multidão ouvia. Deus falou com ele. Não, foi um anjo. Quem era mais desatento foi o trovão. Mas aquela palavra, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Outro lugar: este é meu filho amado, escutai-o, né? Já tenho glorificado o meu nome, e outra vez o glorificarei. Quantas vezes Deus falou de forma audível a todo o povo escutando. Mas assim, irmãos, há uma enormidade de assuntos para serem colocados. Aqui no caso a unidade de Jesus e o Pai, depois muitas outras doutrinas, como a ressurreição, como o reino de Deus, a reverência nas coisas de Deus. Tudo isso só causava
conflito com os escribas e fariseus. Lembra daquela ocasião, no próprio templo, Jesus expulsando os vendilhões e eles pedindo: que sinal é esse que você vai dar para poder fazer isso? Mas Jesus estava ali mostrando o zelo, né? A minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado em um covil de ladrões. Tanta coisa. Assim, muitos assuntos poderiam ser colocados, que sempre era confronto de Jesus com os judeus. O nosso tempo na escola dominical, cuidado, não vai ser suficiente para nós falarmos tudo. Então vamos escolher os nossos textos para apresentarmos em classe com cuidado do tempo, porque há uma fartura de textos, mas há também um tempo estabelecido. Continuando, indo para a frente no nosso tópico 3, confrontando ensinamentos e práticas pervertidas ou distorcidas, este quadro religioso caótico era responsável por privar os judeus de um verdadeiro relacionamento com Deus, bem como endurecer os seus corações para a verdade. O povo judeu continuamente apresentou-se em relação ao chamado de Deus como um povo rebelde e contradizente. Contudo, esta postura nunca anulou o grande amor de Deus por seu povo, ensinando-os e admoestando-os. Observe esse particular aqui. Jesus não corria de responder. Quantas vezes faziam as perguntas com malícia, como que armando um laço, né? Uma cilada para Jesus cair em contradição ou falar alguma coisa em que pudesse acusá-lo. Ai, Jesus, com sabedoria, paciência, desviava-se do laço e trazia o ensinamento. Quantas vezes? Parece que Jesus ocultava a visão que ele tinha dos corações maus e dava resposta. Talvez nem por eles, ou por misericórdia deles, ou pelo povo que estava perto para ouvir. Jesus não fugia de responder e ensinava claramente o que precisava ensinar. Muito bem, assim observe em Mateus capítulo 5, um texto que poderíamos dizer longo, mas vamos observar algumas partes de Mateus capítulo 5, que é parte do chamado Sermão do Monte, que nós já temos uma lição especial à parte em um trimestre anterior, neste mesmo ano. Verso 20: porque eu vos digo, disse Jesus, que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca ou tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. Então, viver a vida aparente que os fariseus viviam, não levaria para o céu. Jesus falou claro para o povo: se vocês não forem melhores, não entrarão no reino de Deus. Então, se o povo ouvia isso de Jesus, o que os fariseus falam, vão cumprir. O que eles fazem, não vamos fazer. Pronto, estariam melhores e poderiam ter a salvação. Aqui, Jesus, então, em Mateus capítulo 5, vai discorrendo longamente a forma correta da palavra de Deus. Não matar, não é só não matar. Aí tem mais implicações, como depois, Mateus 27, com respeito ao adultério, ou o segundo casamento, ou o divórcio. Está aí, Mateus 27, 28, Mateus 31, Mateus 32. Os professores podem selecionar os textos adequadamente. Mateus 5, verso 33 até 37, também com respeito aos juramentos, e aquela famosa palavra de Jesus: sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, 38,
olho por olho, dente por dente. Não vingueis a vós mesmos. Outro assunto em que Jesus vai trazendo a correção de tudo aquilo que se ensinava. Ouvistes que foi dito, mas não é bem assim, tem mais profundidade, o sentido real. Aí Jesus traz Mateus 5,43: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E estende a palavra. E termina este capítulo 5 de Mateus com a célebre palavra de Jesus no verso 48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Observe, Jesus corrigindo. E com isso encerramos essa nossa lição, passando, além desses versos todos que já apresentamos anteriormente, a nossa conclusão, em que relembramos o seguinte assunto: Jesus confrontou os equívocos teológicos dos seus contemporâneos, por zelar amorosamente pela verdade. Atualmente, o movimento ecumênico rotula tal confronto como uma prática preconceituosa e intolerante. Nós, porém, somos convictos acerca do poder da verdade bíblica para promover a verdadeira reconciliação entre Deus e a humanidade caída. Portanto, não paremos de falar a verdade com amor, na esperança de que muitos sejam libertos dos enganos das falsas religiões e assim alcancem a salvação em Cristo Jesus. Cuidado, irmãos, cuidado nisso aqui. Nós temos que tomar posição firme, mas temos que amar também. Só discutir uma verdade às vezes não é suficiente, às vezes só traz polêmica e inimizade. Fuja da contenda, mas fale a verdade. Agora, se é com amor, Deus vai dar graça para entrar de forma certa nos assuntos, sem abrir ocasião para contenda e disputa e guerra mesmo, religiosa entre você e alguém que ouve, sendo uma pessoa ou muitas pessoas. Mas o que está fora da palavra, está errado. Como, por exemplo, o segundo mandamento é... Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem imagem alguma do que está no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. E segue segundo mandamento, que muitos na intitulação de cristãos e líderes tiram o mandamento inteiro e colocam outro, adulterando na palavra de Deus. Mas idolatria, confeccionar ídolos, servir a ídolos, se inclinar diante de ídolos, é transgredir mandamento. O segundo, que muitas vezes não está nas relações dos 10 mandamentos. Se tiraram um, 10 não é 9. Tiveram que criar outro. Então, além de tirar um, colocaram o outro. Ainda existe fariseus entre nós, irmãos, fingidos. Aparentam uma santidade, quando na verdade estão ensinando coisas erradas, porque têm interesse em alguma coisa de benefício para si mesmo, a aprovação dos homens e não a verdade de Deus ser exposta. Assim, lembremos que estivemos estudando a nossa lição 7, Jesus confronta a hipocrisia religiosa nesses 3 tópicos, confrontando os mestres da lei e legisladores da tradição, confrontando o amor ao louvor dos homens e confrontando ensinamentos e práticas distorcidas ou pervertidas. E o nosso texto áureo, no qual não devemos incorrer, é o alerta de Jesus: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.